Sons da Terra. Oi, tudo bem? Tá começando mais um Sons da Terra. E que som é esse? Não é um cavalo relinchando por aí, não. É um macaco. É o personagem do nosso bate-papo de hoje. Primeiro, antes de apresentar esse personagem, eu quero apresentar os nossos convidados. Ananda Porto, tudo bem, Ananda? Tudo bem, Paulo. Eu já nem sou convidada, né, que já faço parte, mas nosso convidado especial aqui pode apresentar você. É o Fabiano Melo. Já tive o prazer de gravar em campo lá na Serra do Brigadeiro, Minas Gerais. Ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, a terra do doce de leite, né? Não trouxe doce de leite pra gente, hein, Ananda? Vamos de contrabandear. E também é conselheiro do Muriqui Instituto de Biodiversidade. E, como o nome diz, né, Muriqui é o personagem da nossa história. Na verdade, são os personagens da nossa história. Eu vou fazer uma pergunta para você ficar pensando na resposta enquanto a Ananda vai apresentar o Muriqui para a gente. Mas por que o Muriqui do Norte não se encontra com o Muriqui do Sul? Mas antes de responder, Ananda, por favor, apresente o nosso personagem. Vamos lá. Só para fazer um adendo aqui, que muita gente, a gente já conhece muito bem o Fabiano, né? Quem está na área de primatologia, quem vê estudos de primatas sabe quanto ele é uma pessoa renomada nessa área. Mas se a gente fala Fabiano, às vezes as pessoas nem sabem, né? Tem que falar como ele é conhecido, que é Bião. Então, Bião, a gente vai estar aqui bem familiarizado falando Bião, mas é o Fabiano Rodrigues de Mello. Então, os muriquis, eu acho que antes da gente começar essa conversa, e até nem vou dar muitos detalhes, porque quem pode colocar todas as características aqui pra gente é o professor que está aqui com a gente. Mas só para deixar claro, a gente fala muriquis, são duas espécies, né? São espécies endêmicas da Mata Atlântica. É uma espécie que chama atenção, acho que principalmente pelo tamanho, por ser o maior primata, né, das Américas. Ele pode medir aí mais de 1,5 metro. Ou em torno de 1,5 metro, né, se eu não me engano. E o Bião até contou aqui pra gente que ele pode pesar mais de 10 quilos. O macho que eles já pesaram, assim, que ultrapassou essa marca foi de 12,75 kg. Então é um primata bem grande e eu acho que a gente não tá... Às vezes a gente que mora perto da cidade, que não tem uma relação mais com o mato, está acostumada com saguis, né? O sagui de tufo preto, sagui de tufo branco. Então quando vê um muriqui é uma coisa muito impressionante e é assim... Particularmente falando, eu já tive a oportunidade de ver os dois, é um macaco bem bonito, assim, não tem como, só pelo tamanho, pela coloração da pelagem, né, o Bião vai dar mais detalhes, porque além da geografia, né, que cada um ocorre numa área, eles são diferentes, né, o muriqui do norte se difere do muriqui do sul, então, assim, apresentando, são duas espécies, a gente está falando muriqui, mas tem o muriqui do norte e o muriqui do sul, e aí você pode começar aqui, então, falando essa questão geográfica e até, se quiser, dar essas características da fisionomia dele mesmo, né? Preciso agradecer, né, o convite, fico muito feliz. Paulo já lembrou que a gente já gravou lá na Serra do Brigadeiro, falando inclusive sobre técnicas para monitorar os muriquis. A gente vai falar também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então fico muito feliz, agradeço a Ananda e todos da equipe do Terra da Gente, que a gente sempre admirou e fica feliz de estar aqui. Mas Muriqui do Norte, né, a geografia explica mesmo, né, porque os bichos ocorrem mais ao norte, no território brasileiro. A Ananda lembrou, são bichos endêmicos da Mata Atlântica e são endêmicos do Brasil. Hoje a gente até fala que, além de serem os maiores macacos das Américas, eles também são considerados como os maiores mamíferos exclusivos do Brasil. Porque você fala, mas tem a anta, tem 200 quilos. Mas ela ocorre em outros lugares. Ocorre em outros lugares. Então a gente tem esse privilégio de dar mais um título para os muriquis, né? Mas é isso, o Muriqui do Norte está no sul da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo. Ele vem até a beiradinha ali do Rio de Janeiro, que é naquela porção bem ao norte, que é o Parque Nacional de Itatiaia. Então, o Muriqui do Norte, ele termina, e aí eu vou te responder como é que é a questão de encontrar ou não na natureza, né? Bem ali nessa região do Itatiaia, que é a Serra da Mantiqueira. E é bem esquisito isso mesmo, porque a gente não sabe explicar direito, mas provavelmente não só a Serra da Mantiqueira, mas como o Rio Grande, que nasce ali no maciço do Itatiaia, é o divisor entre as duas espécies. Porque logo que você atravessa o Rio Grande, você começa a encontrar o Muriqui do Sul, que vai, então, nessa porção da Mantiqueira em São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro, né, que inclui aí sim a porção da Serra do Mar, e vai descendo São Paulo até o Paraná. Tá? Então ele está realmente mais ao sul
em termos de latitude em relação a outra espécie. E aí a gente chama muriqui do norte Bracteles hipoxanthus e muriqui do sul Bracteles arachnoides. A região ali próxima à cidade de Curitiba, ali no Rio Ribeira de Guape, é onde termina a distribuição do muriqui do sul. Nós estamos vendo a imagem dos dois agora, né, do norte e do sul. Batendo o olho assim, a gente vê algumas diferenças. Explica pra gente quais são essas diferenças. A gente vê, mas de fato, quando a gente coloca os animais lado a lado e vai vendo vários indivíduos, a gente vê que há uma variação que não dá para você bater o martelo do tipo, só uma espécie possui. Mas essa questão do rosto branco. A única coisa é essa, que de fato o muriqui do sul tem a cara preta, né? Tanto no Paraná quanto em boa parte do Brasil, eles chamavam esses bichos de mono carvoeiro. Mono vem do espanhol de macaco, né? É o nome que se dá. Seria o cara de carvão ali. Isso, né? Porque o carvoeiro é aquela pessoa que vive na carvoaria, que fica com as mãos pretas e com a cara preta. Então eles chamavam antigamente de mono carvoeiro porque parecia uma pessoa que saiu de uma carvoaria que tinha acabado de mexer com carvão. Esse nome mono carvoeiro foi sendo deixado de lado, né? Do ponto de vista da academia, né? A ciência veio aplicando o nome muriqui. E aí a gente separou do norte e do sul. Mas de fato do sul ele tem a cara preta desde que ele nasce até morrer. Então os indivíduos não têm nenhuma distinção na face. Ela fica escura, preta, e você não tem essa diferenciação. O do norte não. Pigmentado, né? Ele já começa a ter uma despigmentação, ou seja, ele vai perdendo essa cor preta no lábio, no rosto, em volta do olho, na bochecha. E aí ele começa a ficar com uma cara meio pintada. E aí o muriqui do norte, né, do ponto de vista de diferenciação, basicamente é essa. Porque a gente tem, eu estava falando com a Nanda aqui antes, que o polegar, um tem um polegar vestigial e o outro não tem o polegar. Explica pra gente o que é o... Então, vamos lá. Esses bichos, né, os macacos da família Atelidae, que é a família dos muriquis, que também inclui os macacos aranhas, muita gente conhece os bugios ou barbados no Brasil, né, são espécies distribuídas amplamente no nosso país. Eles têm, no caso dos atelídeos, né, o macaco-aranha e o muriqui, eles têm os dedos bem compridos. E os 4 dedos principais são alongados e o polegar ele é praticamente vestigial, ou seja, ele praticamente não existe. E o muriqui do norte e do sul tinha uma crença de que os dois tinham essa diferença. Que um tinha e o outro não. Mas hoje a gente vê que eventualmente você vê o polegar vestigial, aquele pedacinho de polegar, tanto numa espécie quanto na outra. Então isso deixou de ser uma característica que a gente fala diagnóstica. Aquela característica que marca, né, como uma espécie diferencia uma da espécie da outra. O que eu tinha lido sobre isso, você me corrige, assim, porque eu só estava pesquisando por cima, né, por que foi se perdendo. Foi uma questão da evolução mesmo, assim, não tinha talvez uma utilidade ali para a espécie, foi uma questão evolutiva? Exatamente. O movimento que os muriquis fazem, ele se chama semibraquiação. É um movimento de pêndulo que ele consegue fazer nos galhos, que foi muito favorecido pelos dedos alongados e pela ausência do polegar. Então houve uma evolução, sim, uma pressão seletiva que a gente fala, né? De modo que os indivíduos que tivessem dedos alongados e que o polegar já não estava mais de tamanho, né, adequado, ou seja, cada vez menor, eles tinham vantagem na locomoção entre as copas das florestas. Então hoje você tem nesses macacos essas características, né, dos dedos bem alongados, que permite com que ele faça um bamboleio muito mais preciso e veloz. Se vocês verem esses bichos movimentando numa copa da floresta, ou fugindo de um predador, ou porque ele está se deslocando, é rápido, é impressionantemente e ele também usa cauda, rápido. Né? E aí, no caso desses atelídeos, né, que é a família dos macacos muriquis, bugios, barrigudos, etc., a cauda é preêncio. Ela é um 5º membro. O bicho pendura pela cauda, ele se solta totalmente, Paulo, pela cauda, e a cauda é tão forte que ela suporta o peso do corpo do animal. Caramba. Mas ele não é muito pesado. Ué, mas é tudo proporcional. É proporcional. Né? Agora, eu fiz a provocação para você com relação, e a gente vai falar mais sobre a braquiação daqui a pouquinho também, porque tem a ligação com o projeto que a gente filmou na época lá. Verdade. Mas eu fiz essa provocação, Ananda, porque não se tinha a explicação desse encontro. Por que eles não se... ainda não existe uma explicação. Na verdade, é um desencontro, né? Desencontro, é verdade. A gente imagina que esses bichos não têm grupos mistos na natureza, porque lá no Itatiaia até agora a gente só viu o muriqui do norte.
E a gente está tentando agora, né, estou orientando alguns alunos que têm subido, né, vamos dizer assim, a Mantiqueira no sentido norte, que estão encontrando muriquis do sul em locais que não eram conhecidos. Então a região de Cruzeiro, por exemplo, ali em São Paulo, a gente tem uma população, né, um grupo identificado lá hoje, que ele não era conhecido, a gente não tinha registro dele, né? Ele está lá, mas a gente nunca fez o registro oficial. Agora nós formalizamos esse registro. E é Muriqui do Sul. E a gente tinha, sei lá, quase 100 quilômetros da última população de Muriqui do Sul para o Itatiaia. Então essa agora é a mais próxima, está em torno de 40 quilômetros. Mas essa meiuca ali, a gente acha que vai ser ainda Muriqui do Sul e que por uma questão abrupta do passado, que eles não se encontravam, eles agora estão meio que próximos ali, são vizinhos, mas a natureza, né, a evolução já se configurou de maneira tão... Mas, Bião, eu lembro que na época você me falou que, por exemplo, do norte era bem lá em cima, na Bahia, né? Parece que eles iam descendo por perda mesmo de espaço, né, de território. Então, vamos lá, vamos recapitular, né? Porque essas coisas remontam milhares de anos, centenas de milhares de anos, e a gente hoje conhece um continente totalmente desfigurado. Mas pensando que os muriquis estão isolados, separados há mais de 350 mil anos, o muriqui do sul se caracterizou como espécie no centro de endemismo de São Paulo, aqui na região da Serra do Mar, de Paranapiacaba, e o muriqui do norte se identificou como espécie originalmente no centro de endemismo da Bahia, do centro-sul da Bahia. Então, provavelmente, uma espécie surgiu ali na Bahia, a outra surgiu em São Paulo. Com essas mudanças, né, geológicas e com o tempo geológico que se passou, e a floresta se configurou hoje no que a gente tem de Mata Atlântica... Houve um deslocamento. Ou esses bichos expandiram, na verdade, suas distribuições, claro, quando tinha floresta ininterrupta, e aí, em algum momento, eles chegaram lado a lado na região do Itatiaia. Hoje nós descaracterizamos isso, né? Então a gente tem populações isoladas, tanto dos muriquis do sul quanto dos muriquis do norte. Mas tecnicamente falando, esse isolamento geológico, né, de tempos, de eras diferentes, hoje com a Mata Atlântica contínua, permitiu com que eles estivessem já, né, lado a lado. Ô Bião, e você falou, né, dele ser popularmente no passado, né, era meio enraizado essa questão do monocarvoeiro, mas o nome Muriqui, né, se eu não me engano, indígena, significa povo manso da floresta, né? Sim. E isso traz uma característica desse primata, né, que aos nossos olhos humanos, né, é um primata meio que amistoso, assim, como que a gente não pode falar dócil porque ele é um bicho selvagem, mas o que não vai que querer tem te dar um abraço. Mas tem até essa questão do abraço entre eles, né? História. Assim, se você puder trazer um pouquinho do comportamento desse primata, assim, entre eles, né? Sim. Deles serem mais sociais ali, tem essa questão do abraço, do toque, como que é, assim? O nome Muriqui tem isso mesmo, né? Miriqui, Muriqui, que significa povo manso, e eventualmente a gente tem uma tradução também aquele macaco que bamboleia, né? Que é uma característica dele, né? Quando você vê ele movimentando a floresta, parece que ele está realmente bamboleando as copas de árvores. Mas todo esse conhecimento, né, e a gente tem hoje muita informação, felizmente, graças à doutora Karen Stryer, que é uma americana antropóloga que já vem há 41 anos estudando os muriquis no Brasil. Ela estuda, né, tem um sítio de estudo mais longevo, inclusive, de pesquisa de longo prazo, que é o dela, em Caratinga, a RPPN, né, a Reserva Particular O Terra já Patrimônio gravou Natural. com ela lá. Vocês já gravaram com ela. Então a Karen, né, fez o doutorado dela com a espécie, e de lá para cá ela vem conduzindo pesquisas de forma ininterrupta com os muriquis do norte, mas obviamente influenciou pesquisadores também que trabalham com o muriqui do sul. Que os dois têm comportamentos e estratégias muito parecidas, dieta, etc. E aí o conhecimento que a Karen trouxe para a gente foi muito legal, porque ela viu, por exemplo, que os bichos são extremamente sociáveis e que não tem nenhuma hierarquia definida no grupo. Então os machos que existem, eles não dominam outros machos ou não dominam as fêmeas. Isso é bem diferente de praticamente de todas as espécies brasileiras, né? Porque a gente tem algumas espécies que têm talvez alguns comportamentos parecidos, mas o muriqui ele se destaca mesmo, Ananda. Ele tem esse comportamento em que macho não briga pela disputa por fêmea, pela disputa de alimento, e quando a fêmea está no período reprodutivo, os machos que estão disponíveis podem copular com ela durante aqueles 2, 3 dias que ela está. Não há uma disputa. Não há uma disputa, eles não brigam para ter acesso àquela fêmea.
E a fêmea, teoricamente, ela também tem esse comportamento de se tornar disponível para os machos que estejam ali. Então a gente tem machos que cuidam desse grupo de fêmeas com filhotes, porque eles ninguém sabe quem é o pai ali, mas eles defendem aquele grupo de fêmeas e seus filhotes e adolescentes de forma conjunta, porque a Keren também viu que quem sai para literalmente procurar outro grupo, qual o sexo que faz isso? É a fêmea que faz isso. O macho não sai do grupo onde ele nasce. E isso também é diferente de outros primatas? Também ou não? é diferente, porque de maneira geral, a maioria das espécies no Brasil, macho e fêmea saem do grupo para procurar novos grupos e formar novas famílias ou grupos sociais. Muriqui não, Então, só a fêmea que faz isso. Se você parar para pensar, ele fica um grupão. Fica. Nossa, a Keren mesmo teve registro de quase 120 muriquis num grupo dela lá. Cara, precisa de uma área muito grande para... Normalmente precisam de áreas de 500, 600, 1.000 hectares. A gente tem, o grupo de estudo no Brigadeiro, o Lelê, o Leandro Moreira, parceiro nosso, diretor inclusive do MIB, ele pesquisou o mestrado dele no Brigadeiro, que é uma área bem diferente da realidade de Caratinga, onde a Keren trabalha, A gente está comparando 1.000 hectares em Caratinga com 15.000 hectares no Brigadeiro. Que tem muito muriqui no Brigadeiro também. Tem muito em Caratinga, mas numa área pequena. Hoje são só 4 grupos, se eu não me engano, vivendo em torno de 1.000 hectares. Ou seja, as áreas de vida deles são áreas espremidas. Reduzidas, né? Reduzidas por uma questão de habitat, de disponibilidade de hábitat. No Brigadeiro, só para concluir, a mata que tem lá, são 15.000 hectares, por mais que tenha mais muriquis ou mais grupos, eles têm territórios de 800 a 1.000 hectares, porque eles demandam esse território. E grupos de 40 a 50 indivíduos, não são grupos grandes, não. E como que está o status dele na questão de conservação? Boa pergunta. As 2 espécies são consideradas ameaçadas de extinção. Aqui na lista nacional, na lista que o ICMBio divulga, de tempos em tempos, a gente tem o muriqui do norte como criticamente em perigo de extinção, que é uma coisa muito triste. Significa que é o último grau de ameaça, depois disso é bicho extinto na natureza. E o muriqui do sul está como em perigo. E, de fato, a gente tem mais indivíduos e populações de muriquis do sul, por causa principalmente da Serra de Paranapiacaba e a Serra do Mar, tanto em São Paulo, Rio, e Paranapiacaba aqui em São Paulo, onde a gente tem grandes populações de muriquis do sul ainda protegidas, em áreas de unidades de conservação. Agora, muriqui do norte, a gente está falando de 1.100, 1.200 animais em 12 populações totalmente isoladas. E o que reduziu assim esse número das 2 espécies, tanto do muriqui do sul quanto do norte, foi o quê? A degradação do ambiente? Teve caça também? Foi. Quais foram os principais fatores assim? Basicamente, destruição do habitat. A gente teve uma perda acelerada de floresta. E a Mata Atlântica tem esse histórico, de perda de floresta. E a gente teve, um desenvolvimento muito abrupto no início do século passado, as cidades, a urbanização, a expansão agrícola, e aí a Mata Atlântica se reduziu, já vinha sendo reduzida, mas ela se reduziu num ritmo muito acelerado. E os muriquis foram juntos, então eles morreram mesmo, a gente perdeu indivíduos por causa da perda de florestas. Mas muriqui do sul ainda é caçado. Infelizmente a gente tem registros na Serra do Mar, em São Paulo, por exemplo, de caça ao muriqui. Mas para alimentação, mas é associada, por exemplo, à busca por palmito, por exemplo. Então você tem uns palmiteiros que vão para a floresta, passam semanas extraindo palmito jussara. Aparece um bando, eles vão lá e caçam, comem, porque tem que comer ali naquela condição precária. Muriqui do Norte a gente vê que isso não acontece mais, tinha muito... Isso nós estamos falando no estado de São Paulo, que o pessoal que tem uma vigilância, se acha que tem um controle, mas às vezes peca por esses detalhes. Rio de Janeiro e São Paulo, na Serra do Mar, a gente ainda tem muita caça de muriqui, infelizmente, muriqui do sul. E a gente pode provar isso, porque a gente tem gente em campo, o tempo todo vendo isso acontecer, mas felizmente tem sido uma escala menor e a gente tem tido, de fato, uma maior intensificação nesse processo de fiscalização. E tem funcionado. Você falou da Serra do Brigadeiro ali, nós gravamos ali, porque, não sei se você sabe, Nanda, mas o Bião também é um excelente piloto. Eu sei. Piloto de drone, Bião do drone. Ele tinha até um perfil, Bião Drone. Bião Drone, né? É verdade. E o Bião, ele tinha um projeto muito legal que... com o pessoal do Rio de Janeiro, os pesquisadores cariocas, Isso. Que eles desenvolveram um drone, nós estamos vendo imagens aí que nós fomos gravar lá,
E esse drone grande, gigante que a gente está vendo aí, depois você pode até falar o tamanho dele aí, Sim. ele ajudava esse drone a monitorar os muriquis com uma câmera de calor, né, uma câmera termal. E tem uma curiosidade, né, que aí volta naquilo que ele estava explicando para a gente, Ananda, que é a questão da braquiação, porque quando você passa com um drone por cima da mata, você vê o bicho lá, mas como você diferencia um bicho do outro? Exato. E muito por conta desse movimento de braquiação. Perfeito. O formato do corpo, né, aquela cauda que você perguntou, que é uma cauda, né, forte, que é um quinto membro, o movimento que ele faz na copa, o tamanho do animal, né, porque a câmera de calor, ela pega que tem bicho ali, mas ela não te diz que bicho que é por causa da imagem que você tem. É uma imagem de baixa resolução. A gente precisa usar a câmera colorida, que foi o que a gente fez com o drone aqui. A gente teve que construir uma câmera híbrida, não tinha no mercado. Então esse foi o grande tchan daquela época, né, que o Paulo foi filmar com a gente, porque era um drone inovador. Sim. Né? Criado para isso. Criado para isso, porque de fato a câmera de calor, ela é muito útil para esses animais de floresta, que a floresta é sempre muito densa, com a copa fechada. Às vezes eles ficam no interior, Ficam né? ali, você pode passar de avião, de helicóptero, 10 vezes você não vai ver os muriquis. Mas na hora que você joga aquela câmera com calor, que detecta o calor, ela pega os bichos mesmo escondidos na copa. Eu lembro que a gente e teve funcionou, né, Paulo? Você lembra? Exatamente. Foi com o drone que a gente conseguiu filmar, porque Identificar. é muito difícil por baixo, né, você conseguir identificar Não, mesmo por terra, né? Que você vai atrás do bicho e ele foge de você. A Nanda teve uma experiência, né? Mas foi ali na região do Carlos Botelho, né? Era o Muriqui do Sul, mas também... Mas ali os bichos são habituados, São, né? mas tem um período certo, né? A gente pegou verdade. um finalzinho, assim, que era o final do período certo pro começo do período que não era tão bom. Entendi. Então a gente teve um certo desafio ali. Dificuldade. Deu certo um registro ou outro, mas a gente teve um perrengue, né? A gente teve que subir ladeira, escorregando, chove era muito, chuva. né? Foi bem difícil. Lá em São Francisco Xavier, por exemplo, eu já falo, gente, quer ver Muriqui do Sul, vai em São Francisco Xavier. Porque a experiência que eu tive particularmente foi melhor, assim, de mais fácil, né? Sim. Mas só de ver é incrível. Mas hoje com o drone aqui, isso está resolvido. Então, mas vocês ainda utilizam o drone, assim, para monitoramento? Sim, e felizmente, né, as grandes marcas que trabalham com drone no mundo, elas têm tido o olhar para questões basicamente de infraestrutura, de negócios, mas que nos atende. Então hoje eu já tenho câmeras híbridas produzidas por essas grandes marcas que a gente vai igual no supermercado, vai lá e compra. Você não precisa fabricar Não precisa fabricar, né? Que é ótimo porque isso é um ganho, né? É um avanço. Você já tem a tecnologia pronta, então você vai lá, consegue verba por projetos, etc. E aí a gente hoje tem câmeras com uma resolução melhor, híbridas, com drones mais compactos, inclusive, você perguntou do tamanho, né? Que aquele era a grande, gente estava né? falando de um drone com mais de 50 centímetros de comprimento, né? Era um drone grande. Era quase um helicóptero. Quase, não, Se 6 pendurar, hélices, se né? levar. 6 pares de hélices, barulhento, né? Era um drone complicado. é. Hoje a gente tem esses Sim. de agronegócio que são incríveis também, né? Sim. Carregam 40, 50 quilos. Ô, Biel, no começo da nossa apresentação aqui, eu falei sobre o barulho, né? Sobre o som do muriqui, que parece um relinchar. Inclusive vocês falam isso, né? Parece um relinchar de cavalo. Você acha, você vai conversar com pessoas que, né, sabem que é o mono, conhecem a espécie, mas você pergunta, qual macaco que tem aqui na região? E a gente até tem que lembrar que para eles macaco é o prego, tá? É só o prego, macaco é prego, porque aí tem o sagui, tem o sauá, aí você pergunta, pô, mas não tem outro macaco? Não, tem o sauá. Mas para ele, macaco já é uma outra categoria. É isso, é como se ele tivesse hierarquias ali. E o próprio muriqui, eles não chamam de muriqui, mas eles falam, não, tem um macaco aqui que é mesmo, tem um macaco aqui que parece um potrinho, relincha igual um potrinho, eles falam desse jeito. E de fato, quando você não conhece a espécie, né, o pessoal ouviu aí o som, é incrível, você acha que é um cavalo que está relinchando. E esse barulho, esse som, ele faz em que momento? Normalmente eles têm duas boas oportunidades. A gente considera o relincho, né, típico do muriqui, como uma vocalização de longa distância. Na ciência, a gente trabalha esse som como long call, né, que vem do inglês mesmo, longa distância. Por quê? Todo primata, normalmente, depende de florestas para viver. Né? A gente tem primatas na África que ficam na savana, né? Os babuínos, por exemplo. Eles não estão em áreas florestais. Mas a grande maioria dos macacos vive, né, em florestas tropicais no mundo.
E no Brasil não é diferente. Então a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. O que é uma floresta, Paulo? É uma grande barreira física. Então esses bichos normalmente cantam, né? Vocalizam para ultrapassar a barreira física. Então o long call, que é esse chamado de longa distância, todos os macacos neotropicais têm, a gente inclusive tem os bugios ou barbados, que são conhecidos no mundo inteiro como os que vocalizam com maior potência que alcançam distâncias incríveis. É impressionante. O muriqui, ele faz esse relincho como uma localização individual, aí ele coloca em baixa, né, intensidade, ou quando ele está disputando território para mostrar para o seu vizinho, para aquele grupo vizinho que ali é casa dele. Quer ganhar no grito. Quer ganhar no grito. E eles tentam ganhar no grito mesmo. Aliás, é muito melhor você só gritar do que você ter que perseguir o seu oponente, ter que ir lá tentar puxar a orelha dele. Mas chega a sair nas vias fight. De fight. Chega a ter fight. Muriqui do Sul, a gente tem alguns registros interessantes. Tem o professor Maurício Taleb, da Universidade Federal de São Paulo, do campus de Diadema. Ele trabalha com os muriquis do Sul, em Carlos Botelho. E ele já viu, por exemplo, uma situação inédita, que foi uma agressão mesmo de outros indivíduos, machos e fêmeas adultas, com um macho. Tá? Eles morderam bastante o bicho, esse indivíduo, e machucaram ele muito, tanto que ele veio a óbito logo depois. Foi o único caso registrado. Foi provavelmente uma disputa de território. O Lelê Moreira, lá no Brigadeiro com o Muriqui do Norte, ele já pegou encontros que a gente chama agonísticos, que é de agonia mesmo, né? Encontros tensos entre eles, e que os jovens, por exemplo, ou eventualmente alguns adultos, ele viu eles perseguindo indivíduos do grupo vizinho ali, do oponente. Mas que não é uma coisa que levou a uma condição como essa. Tanto que a gente considera os muriquis do norte como os macacos pacíficos, né? Por outro lado, ele é um super carinhoso, né, Ananda? Por exemplo, quanto tempo um abraço de muriqui demora? A gente teve um caso, e também é um caso atípico, porque a Keren, por exemplo, né, mostrou pra gente que os abraços são comuns nas duas espécies, mas... Seria o abraço pro muriqui a mesma coisa que a catação pro sagui ou não? É uma coisa social, praticamente, assim, para deixar distensão bem... que a gente fala, né, de distensão social, para deixar bem claro de que são animais ali que convivem entre eles e que estão no mesmo grupo, no mesmo bando, que são parceiros, né, que vão disputar e vão defender o território juntos, etc. Então o abraço no muriqui, ele é muito característico. Só que é um abraço mesmo, né? O que chama atenção é que os bichos se encontram e dão os braços, né? Envolvem os braços entre eles. Se encaixa, e ficam abraçados mesmo, como o ser humano faz. Família, aí pai com filhote que nem sabe que é o pai, mas eventualmente mãe, que é muito comum, né? As mães com seus filhotes, com jovens, as irmãs ou os irmãos entre aquele grupo, as avós, né? E a Keren também tem análises de comportamento que mostram que os abraços, né? Eles têm uma certa tendência. Parentesco, né? Tem uma certa tendência por parentesco. Então ela já percebeu filhos com as filhas com as mães, ou avós, né? Os netos com os avós, dentro daquele grupo. E também aqueles machos que vão ficando adultos e que têm uma interação social mais próxima entre eles se abraçam mais. Tá? Mas então, não não é hierarquia, mas há um contexto social característico, onde o abraço ele acaba sendo mais comum entre determinados indivíduos, mas ele é comum com todos do grupo. E essas imagens que a gente está vendo agora, essa imagem é de um abraço demorado. Que é o caso atípico que a gente teve nessa condição única. Foi um recorde, um abraço recorde de muriqui. Foi, se tivesse um Guinness de abraços... Eu fiquei pensando, quanto tempo eu demoro num abraço? Com meus filhos eu acho que demora um pouco mais, se bem que agora já estão ficando maior, nem quer muito abraço, né? Mas é um abraço demorado. Poxa, se você pensar que o abraço humano normalmente não dura alguns segundos, né? Mas conta pra gente essa história. Essa história é interessante porque eram dois machos irmãos que a gente identificou, né? Geneticamente eles eram irmãos, a gente conseguiu fazer essa análise antes de fazer o manejo deles. Por que a gente fez o manejo deles, né? Que é intervir de forma direcionada, né? O manejo é isso, é você ir lá e realmente pôr a mão. Aí a gente teve que tirar esses dois machos da mata que eles viviam na região de Bitipoca, ali no sul de Minas, perto de Juiz de Fora, porque eles estavam sozinhos, isolados, só tinham os dois machos. A gente até tentou, né, levar uma fêmea para lá, mas a fêmea acabou não ficando nessa mata e ela desapareceu, a gente perdeu a chance de ter essa fêmea associada aos dois machos.
Então trouxemos esses 2 machos para um recinto grande, cercado, né? Tem uma mata cercada, a gente chama de Muriqui House. É um trabalho conduzido pela gente, né? Com o MIB, com o IBIT Projeto, que é o proprietário lá da área, e vários outros parceiros. A gente conseguiu trazer os 2 machos para essa área controlada, para esse grande recinto. Só que a gente não trouxe no mesmo tempo, a gente trouxe 2 meses, 3 meses de tempo em relação ao primeiro que a gente capturou. Até porque não é fácil, né? Você fazer todo esse manejo, né? Exatamente. Envolve uma equipe enorme de veterinários, envolve, né, tiro com dardo anestésico para o bicho, né, cair da árvore, literalmente, para a gente poder manejar o bicho. Então a gente pegou um irmão e levou para o cativeiro, para esse recinto. E depois de 2, 3 meses, nós pegamos o outro irmão que ficou sozinho na mata, tá? Então eles tinham ficado aí esses períodos esses separados. 2, 3 meses Imagina separados. a saudade, né? Imagina a saudade. E só estavam os tão... 2 juntos, né? E eles são extremamente sociáveis mesmo, é impressionante. Muriqui é incrível. Qual que é o nome dos 2 mesmo? A gente chamou, né, o Luna, que é da mata que tinha lá, né? Que era o proprietário, chamava de Mata do Luna. E o Bertolino, que era o senhorzinho, que era dono de um pedaço da floresta, o Chico Bertolino. A gente chamou o macho mais velho de Bertolino e o macho mais novo de Luna. E por que a gente chamou os bichos pelo nome? Por causa das características faciais que eles despigmentam. Você consegue identificar um. Aí a Keren conseguiu nos ensinar, né, a pegar cada indivíduo com aquela carinha e falar, esse bicho vai ficar assim até o final da vida dele. Então a gente consegue individualizar os animais, então a gente pode dar nome. E para manejo é importante, né? Para condições de estudos de longo prazo, igual a Keren desenvolve, também é importante ela saber que dia que aquele bicho nasceu, como é que é o nome dele, se ele é, né, quem que ele é filho, etc. E aí esses machos, depois de 2 meses, 3 meses que eles estavam separados, nós colocamos eles no mesmo recinto. E eles ficaram 2 horas e meia abraçados. 2 horas? 2 horas e meia abraçados, que foi uma coisa assim incrível, porque de fato na natureza, por mais que eu vou te falar, viu, Paulo, os abraços de Muriqui são bem mais longos do que os abraços humanos. Mas não chegava nesse ponto. Não chegava a esse ponto. Isso realmente é incrível e mostra o quanto esses bichos são sencientes, né? Que a gente não percebe. Cara, assim, a gente não tem essa noção. Quando a gente vê uma coisa dessa, é que a gente fala, caraca, o bicho realmente está nos ensinando alguma coisa, né? É impressionante. Lindo, linda história. Ananda? Não, eu queria só para a gente tentar ir encerrando aqui, assim, para você contar um pouquinho dessa questão, né? A gente já falou que as 2 espécies sofrem ameaças, as 2 espécies merecem atenção, estão aí vulneráveis, né? Cada um num seu grau diferente. Mas os desafios de trabalhar com essa espécie, né? Assim, qual que é a missão que vocês têm? Você já falou um pouco do manejo, mas assim, é uma missão sensível e ao mesmo tempo nobre, né? Assim, como que é, assim? A gente mais sofre e passa raiva do que necessariamente tem alegrias como essa história bonita, né? E, inclusive, graças a esse manejo lá em Bitpoca, a gente conseguiu, trazendo fêmeas para ficar com esses 2 irmãos, o primeiro filhote nascido numa condição cativa, né? Em cativeiro, no mundo. Que essa espécie nunca tinha sido manejada. O Muriqui do Sul, não. A gente tem toda uma história de cativeiro em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E até Curitiba, no Paraná, a gente tem uma população no zoológico de Curitiba, de Muriqui do Sul. Muriqui do Norte foi a primeira vez. Então, assim, uma espécie rara, ameaçada, de tamanho grande, difícil de você manejar, de você, né, fazer algum tipo de cuidado, que está em condições precárias, porque são fragmentos de Mata Atlântica, normalmente isolados. A gente tem, né, um histórico de conservação no Brasil muito bom, mas ainda assim, trabalhar com ciência no Brasil é um grande desafio. E a gente fica, né, com essa perspectiva de que todo o nosso esforço ele pode não ser suficiente, de fato a gente está tentando ampliar o nosso esforço para que ele seja assim suficiente. E um dos caminhos que eu acho que tem mostrado que tem dado certo, Ananda, é que de fato onde a gente tem Muriqui, a gente tem conseguido proteger aquela mata. Então a gente consegue mobilizar, sensibilizar os agentes públicos, os proprietários, as pessoas comuns, né, o cidadão comum, da importância daquela mata, daquela área, e aí a gente consegue, por exemplo, criar uma unidade de conservação protegendo o Muriqui. E se a gente protege o Muriqui, a gente protege toda a Mata Atlântica e toda aquela biodiversidade envolvida. Então, assim, é difícil, é complexo, mas tem tido bons resultados. Em relação à expectativa, assim, para o futuro, né? Você falou que é triste que o Muriqui do Norte, especificamente, ele está a um passo ali de uma futura extinção, né? Você ainda vê com olhos positivos, com todos esses esforços, a equipe toda de campo, assim, que isso pode ser revertido, que ele pode sair
desse status? Desse assim? cenário, né? Ananda, sim. E vou te dar 2 exemplos, né? A gente tem ações, né, e políticas públicas centralizadas, inclusive, por uma agência que a gente tem federal, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, o CPB, do ICMBio. Ele lidera, né, as ações de conservação e manejo de primatas no Brasil. Eles têm políticas públicas voltadas para essas espécies ameaçadas, que são os planos de ação nacionais. E o muriqui está sendo, né, trabalhado dentro de um desses PANs que a gente fala. E melhor do que isso, o ICMBio, através também do CPB, está elaborando políticas de manejo para essas espécies muito ameaçadas. Então a gente acabou de sair do Congresso Brasileiro de Primatologia, agora que teve em Santa Teresa, no Espírito Santo. E antes do Congresso a gente fez uma oficina para elaborar o Programa de Manejo Populacional do Muriqui do Norte. Que é exatamente para dar diretriz do que a gente precisa fazer para evitar a extinção dessa espécie. E a gente ficou bem feliz, porque primeiro porque a gente fez um apanhado de como é que está a situação dos bichos. E a gente viu que a situação está melhor do que no passado. Então a gente já ficou mais animado. Essa experiência nossa, né, nova, com o manejo do bicho, tem mostrado excelentes resultados, então a gente vai caminhar para isso. E a expectativa que eu tenho, com os dados que a gente tem levantado, com vários projetos que estão acontecendo né, hoje, e que são projetos voltados para essas populações de vida livre, é de que os bichos estão muito melhores do que a gente imaginava. Não podemos abaixar a guarda, mas de fato a minha expectativa é que a gente vai tirar o muriqui da lista de criticamente em perigo. Se tudo der certo no próximo ciclo, ele pode vir a ficar em perigo de extinção. E isso é resultado genuíno do nosso esforço de conservação para proteger essa espécie. Obrigado, Bião, pela participação mais uma vez. A próxima vez tem que trazer doce de leite, né? Ah, é verdade. Já Cachaçinha fica mineira. Cachaçinha, né? Que é aquela que a gente provou lá em, em Viçosa, né? E fica o convite para voltar, né, Ananda? Bater um papo com a gente. Não só voltar aqui, como a gente também em campo, né? Atrás dos bichos, né? Tem tanta história. A gente acaba aqui nesse bate-papo trazendo um pouquinho, porque realmente não dá para aprofundar em tudo, mas é muito trabalho, muita gente envolvida. E é muito legal a gente também ter a oportunidade de acompanhar e mostrar isso para outras pessoas, porque é isso que vai trazer o resultado que a gente espera, né, de um futuro melhor para essas espécies. E ajudar a ter esse reconhecimento desse esforço, né? Porque, de fato, as pessoas, quando elas conhecem, e aí eu fico feliz de estar aqui colaborando com esse programa incrível, porque isso faz com que as pessoas conheçam melhor as espécies da nossa fauna, elas vão conseguir ajudar mais, né? E quanto mais gente a gente trouxer para a causa, melhor. Porque a gente transforma esse movimento num movimento amplo, forte e que consolida essa estratégia de proteção. Então eu fico muito feliz e agradeço a oportunidade. Vocês sabem que, né, como bom mineiro e professor, é só me chamar que eu vou abrir a voz para contar a história para vocês. Mas já adianta, hein? Só história verdadeira. E a gente fica feliz porque esse encontro precisava sair, agora saiu. Então, obrigada, Fabiano. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Bião. Agora eu vou dar um abraço no Bião, na Ananda. Não um abraço demorado, um abraço de muriqui. Abraço de muriqui vai virar sinônimo de abraço longo. Namorado. Quando o namorado quiser abraçar a namorada, vem cá que eu vou dar um abraço de muriqui, né? Eu me despeço nos e-mails dando abraço de muriqui. Abraço de muriqui. Já cantava o Jota Quest, né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, né? Então, você que está assistindo, que assistiu a nossa conversa aqui, primeira pessoa que passar na sua frente, dá um abraço, depois comenta aí embaixo, aproveita, deixa seu like aí e se inscreve no nosso canal. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Sons da Terra.